sou a Sandra, sou aqui da Noesis, do Departamento de Marketing e Comunicação da Noesis. Bem-vindos ao nosso Girls Tech Day Meetup. Obrigada por se terem inscrito nesta sessão, obrigada por se juntarem a nós nesta celebração do Dia Internacional das Mulheres e Raparigas na Ciência e na Tecnologia. Esta iniciativa acontece também aqui com a parceria da Girls in Tech, por isso obrigada também a elas, que é aqui um movimento que então promove este awareness da tecnologia junto das estudantes de secundária e também das universidades. Portanto, pretendemos com esta sessão que seja uma sessão interativa, portanto, se tiverem questões podem ir colocando no nosso chat, podem também levantando a mão para nós também vos darmos a palavra, porque o objetivo é aqui também que esta sessão seja bastante informal. O nosso grande objetivo então é que as nossas Girls in Tech, aqui as nossas mulheres na tecnologia, na Noesis, vão partilhar um bocadinho o seu testemunho, quer em termos do seu perfil académico, contar um bocadinho a sua história e também o que fazem no seu dia-a-dia. Portanto, como é que é trabalhar numa consultora tecnológica como a Noesis e como é que é isto de estar no mundo IT, desmistificar um bocadinho aquela ideia que às vezes temos que o mundo IT que é muito um mundo de homens, não é nada disso. Bem pelo contrário, há cada vez mais raparigas aqui no mundo IT e aqui na Noesis também, e é essa história que as nossas Girls in Tech querem contar, portanto se tiverem dúvidas estão à vontade para as colocar. Vou começar aqui, se calhar por falar um bocadinho da Noesis, fazer aqui um contexto, não sei se vocês conhecem a Noesis já tem cerca de, já tem 25 anos, completou precisamente o 25º aniversário no ano passado, já somos mais de 900 talentos e estamos aqui um bocadinho dispersos por cerca de 7 escritórios. Em Portugal estamos em Lisboa, em Coimbra, no Porto e em Proença Nova, estamos também nos Estados Unidos, na Irlanda, na Holanda, em Espanha e também no Brasil. E contamos aqui com parceiros estratégicos, mais de 20 parceiros tecnológicos que nos ajudam então a desenvolver soluções, ajudam-nos a nós, aos nossos talentos, a desenvolverem soluções que são cruciais para ajudar na aceleração da transformação digital dos nossos clientes, principalmente agora nesta fase da pandemia, como sabem, as empresas, as organizações tiveram aqui uma grande necessidade de acelerarem a sua transformação digital e, portanto, os nossos talentos estão empenhados nessa missão. E para vos contar também que no ano passado fomos integrados no grupo espanhol Altia. E aqui falamos aqui um bocadinho, aqui muito muito das nossas unidades de negócio, também só para terem uma ideia, portanto, aqui das nossas áreas. Só um bocadinho, desculpem. Portanto, aqui começando, aqui a base é então a nossa área de Infrastructure Solutions, estamos aqui a falar em soluções de Cybersecurity, mas também de Cloud. Depois temos aqui a nossa área de Enterprise Application Integration, basicamente trabalhamos com a tecnologia Típico, que é uma plataforma que permite a integração de várias aplicações nas organizações, como por exemplo o CRM, entre outras aplicações, tornando muito mais ágil esta integração. Depois, passando aqui mais para as nossas áreas de desenvolvimento de software, que estão aqui depois também as nossas Girls in Tech, são precisamente aqui mais destas áreas de desenvolvimento de software. Temos Enterprise Solutions, que temos, depois a Tânia vai se apresentar, a Tânia e também a Diana, são desta área de Enterprise Solutions. Estamos aqui a falar de tecnologias como SharePoint e também Sitecore, uma área também que trabalha muito com a Internet of Things. Só para vos dar um exemplo, por exemplo, temos dispositivos que se encontram em arcas congeladoras, por exemplo, e remotamente é possível monitorizar o estado desses dispositivos e agir de uma forma preditiva, ou seja, não agir em cima do acontecimento, mas agir com algum tempo de antecedência e conseguir prevenir determinadas avarias que possam acontecer. Mas depois também nesta área temos outras soluções como SharePoint, que permite criar intranets
para as organizações, mas também, por exemplo, Sitecore, que é uma plataforma em que, por exemplo, o nosso site se encontra desenvolvido e é uma plataforma super útil, por exemplo, para departamentos de marketing. É possível fazer, em termos de back-office, fazer a gestão de toda a informação com recursos a marketing intelligence, marketing automation. Por exemplo, se vocês forem a algum site, por exemplo, vão ao site do Benfica e querem escolher uma camisola de determinado jogador de futebol, se voltarem lá no próximo dia, é possível que sejam bombardeados com esse tipo de informação, ou seja, desde que as coisas estejam muito bem estrategicamente pensadas e com objetivos definidos, vamos conseguir resultados muito mais eficientes. Portanto, é como se tivessem o Google Analytics dentro do vosso site e que permite fazer esse track de toda a informação. Depois temos ainda a área de Low-Code Solutions, de que é exemplo aqui a Nádia Veiga, que depois vos vai falar também um bocadinho desta área onde ela trabalha. A tecnologia base aqui é OutSystems, que permite fazer aplicações de uma forma muito mais rápida. Se antes eram necessários equipas de dezenas de consultores, agora com 3 consultores consegue desenvolver uma aplicação não em meses, mas em questão de dias, semanas. Portanto, é aqui um desenvolvimento muito mais rápido. Estamos a falar de aplicações como, por exemplo, aplicações que permitem monitorizar, por exemplo, o funcionamento de pacemakers, ou de aplicações que permitem fazer a gestão de informação interna. Mas depois a Nádia também irá explicar melhor que aplicações é que desenvolve. Depois temos aqui a área de Enterprise Resource Planning, estamos aqui a falar de uma tecnologia que é Process Mining, não sei se vocês já ouviram falar, mas basicamente consegue facilitar os processos internos, portanto consegue simplificar os fluxos de informação sem grande entropia e de uma forma muito mais eficiente, o que ajuda imenso também a organização interna dos nossos clientes. Temos ainda a Data Analytics and Artificial Intelligence, de que a Ana Silva é um dos nossos talentos aqui nesta área. Portanto, estamos aqui a falar de inteligência artificial, de estruturação de dados de uma forma muito mais inteligente e rápida, eficiente, que permitirá também ajudar, o objetivo final é, claro, ajudar os nossos clientes a tomar melhores decisões, portanto, ter os dados estruturados da melhor forma para tomar então as melhores decisões. Depois, temos aqui a nossa área de Quality Management. Portanto, aqui, eu estou aqui a falar de uma forma separada, mas as nossas áreas acaba por haver aqui também uma grande integração. Por exemplo, sem Low-Code Solutions são desenvolvidas aplicações, depois a nossa área de Quality Management cabe-lhes a eles testarem estas aplicações e acaba aqui também por haver, por vezes, alguma aqui integração de algumas sinergias entre as equipas. Portanto, como eu estava a dizer, a área de Quality Management tem como objetivo, então, fazer aqui estes testes às aplicações, ver se há algum bug, corrigir, e a área de DevOps and Automation acaba por ter aqui uma derivação da área de Quality Management, mas de uma forma mais automatizada, portanto, com que estes testes sejam mais automatizados e mais rápidos e mais eficientes. E depois temos, para terminar, a nossa área de Professional Services, que é uma área em que nós temos os melhores perfis, tentamos enquadrar os melhores perfis, os melhores talentos para responder às necessidades específicas dos nossos clientes. E é importante para terem aqui uma visão muito, muito geral da Noesis, mas depois as nossas colegas também vão aqui explicar um bocadinho o que é que fazem no seu dia-a-dia. E depois aqui, só para vos dar conta então dos parceiros que nos ajudam, das tecnologias que nós utilizamos e que são a base destas soluções que nós criamos e que desenvolvemos. De certeza que já ouviram falar em Qlik, Power BI, Microsoft, OutSystems, Fujitsu, são algumas destas tecnologias que nós utilizamos. E estes são só alguns dos clientes também que fazem parte da Noesis. E agora passo a palavra aqui às nossas Girls in Tech, que vão então dar o seu testemunho, e podemos começar aqui pela Ana Silva, que é da nossa área de Data Analytics and Artificial Intelligence. Bem, obrigada, Sandra, pela ótima apresentação, né? Ficou claro toda a integração e todas as áreas, né, são diferentes, mas que trabalham integradas dentro da Noesis.
Bem, eu trabalho no departamento de Data Analytics, né, inteligência artificial. Trabalho mais na posição de Data Scientist, Data Engineer, quando a gente trabalha com dados estruturados para desenvolver soluções, né, para os clientes, seja sistemas de recomendação, seja previsão de vendas ou previsão de consumo, por exemplo, para os diversos clientes, como o EPAL, como o Superboc, como o Grupo Amorim. Então, a gente tem, né, todo o ambiente e todo o escopo de Big Data, né, utilizando modelos de Machine Learning, de Deep Learning para desenvolver essas soluções, para sempre, né, otimizar ou encontrar soluções também para os clientes, né, quando procuram a Noesis nesse sentido. Então, é isso, né? Nossa equipe, né, de Data Analytics e Inteligência Artificial é composta por uma variedade, né, de pessoas, seja Data Engineers e Data Scientists, para construir essas soluções para os nossos clientes. Ok, Ana. Já agora não sei se têm alguma dúvida que queiram colocar à Ana sobre concretamente a área dela, Data Analytics and Artificial Intelligence, algum projeto. Ana, não sei se queres falar de algum projeto específico, um projeto que tenhas gostado bastante de desenvolver. Sim, podemos citar um exemplo da Superboc, né, onde a Superboc solicitou a elaboração de um sistema de recomendações, né, para a venda dos canais, que eles têm diversos canais, né, sejam em restaurantes, sejam em hotéis, ou seja, como fazer a recomendação de qual produto, dentre todos os produtos que a Superboc tem, como cerveja, água, sucos, qual produto que o cliente precisa comprar, né, como uma recomendação, sabendo que aquele produto vai ser vendido, por exemplo, né, nos próximos meses. Então, a gente constrói, né, a gente adquire os dados, né, históricos que a Superboc fornece, e a partir desses dados históricos a gente constrói através de algoritmos, né, de machine learning, de deep learning, para fazer, digamos, esse sistema de recomendação ser mais assertivo, não é, para os próprios clientes, os clientes no caso da Superboc. Então, essa é uma solução, digamos, end-to-end, né, onde a gente consome os dados históricos, a gente usa como ambiente a Google Cloud, plataforma, para poder operar, desde fazer o storage dos dados, construir a ETL, né, a pipeline, e depois construir os modelos e colocar em produção esse sistema de recomendação. Ok. Se quiserem podem deixar também ir deixando no chat e depois nós também vamos vendo as questões e vamos colocando. Mas já agora, Ana, explica-nos o que é assim mais emocionante assim neste mundo de data science and artificial intelligence? O que é que tu gostas mais? Olha, o mais emocionante é olhar para os dados, não é? Porque quando a gente está na universidade, no meio acadêmico, a maior parte dos dados eles estão estruturados, eles já estão preparados, digamos assim, para construir esses modelos, né, de previsão, de sistemas de recomendação, de detecção de anomalias, por exemplo. Mas na vida real, dentro da empresa, esses dados não estão totalmente preparados, né? É necessário fazer uma limpeza, é necessário estruturar, é necessário converter o tipo de dado, por exemplo, para depois ser consumido por um modelo, né? Então, existe digamos que uma dificuldade, mas é uma dificuldade que é feita com muito prazer, né? Porque a partir desses dados a gente extrai informações muito valiosas, e são essas informações valiosas que a gente, né, a partir da extração e depois da construção dos modelos, né, de machine learning, de deep learning, que vão dar valor, né, à empresa, ou seja, vão acrescentar valor para a empresa, no caso, né, para os clientes que são consumidores dos produtos da Superboc, nesse último exemplo que eu citei. Ok, certo. Então, é emocionante, né, observar dados, né, que a partir do primeiro momento não te dizem não tem muita informação, mas depois que se começa a trabalhar com esses dados, né, conseguir fazer, digamos assim, uma recomendação para o cliente, qual o produto que ele precisa comprar que, né, com o alto grau de probabilidade vai ser assertivo, né, digamos assim, para os próximos tempos. Ok. E em termos do teu perfil, portanto, do teu percurso académico, podias explicar assim um bocadinho porque é que escolheste essa área e como é que foi assim, muito brevemente? Claro. Bem, eu sou engenheira química de formação, na verdade, né, e eu me formei
há praticamente 15 anos atrás e trabalhei em algumas empresas como engenheira química. Só que quando eu trabalhava nas áreas de produção das empresas, eu sempre trabalhei analisando dados. Então, a partir, né, dessa análise, surgiu digamos, uma paixão em analisar dados e conseguir extrair informações valiosas para as empresas a partir disso. Então, eu tive uma experiência em 2010, quando eu entrei realmente na área de data, né, de data analytics, e fiz vários cursos de Python, de SQL, de Machine Learning, Deep Learning, né, que existiam naquela época, numa empresa a qual eu trabalhei no Brasil. E a partir dessa empresa, né, que eu passei alguns anos, fiz vários cursos, fiz especializações, tirei também um mestrado, né, aqui na FCT, na Universidade Nova de Lisboa, em Engenharia de Big Data, que também vem para validar muito esses conhecimentos, né, porque além da parte do Machine Learning e do Deep Learning, que está inserido dentro do Data Science, é necessário também saber trabalhar com dados em grande escala, ou seja, quais são as ferramentas que são necessárias para poder escalar os dados. Então, todo um ambiente de Hadoop, ou utilizar Spark, para poder conseguir fazer o processamento desses dados, que a gente está falando de dados em terabytes, né? Então, são muitos dados, e para poder utilizar, conseguir processar esses dados, é necessário ter o conhecimento de algumas tecnologias. Ok, certo. Eu acho que temos aqui, não sei se temos aqui algumas questões. Temos aqui uma pergunta. Que formações é que, então, em termos de Data e Business Analytics, que formações é que tu recomendarias? Certo. Eu acho que a gente pode particionar, né, a data ao, digamos, o ecossistema de inteligência artificial em 3 grandes cores. Né? Primeira parte, Data Engineer, onde a gente vai conseguir trabalhar com os dados. Esses dados, na maior parte deles, estão não estruturados, ou seja, a gente vai ter que utilizar, né, por exemplo, o Spark para poder processar dados em grande escala, a partir da utilização, por exemplo, de linguagem de SQL, ou PySpark, para quem programa em Python, né, sem necessariamente ter que aprender Scala, que é a linguagem que se utiliza em cima do framework do Spark. Então, e existe um ecossistema, por exemplo, da todas as ferramentas que estão inseridas do Hadoop também, né, quando se vai trabalhar ali com o mapa Reduce, para poder conseguir processar esses dados. Em seguida, para a parte do Data Science, né, que já, digamos, é um outro core dentro da inteligência artificial. Então, são mesmo os cursos específicos dos algoritmos, né? Ou seja, de Machine Learning, de Deep Learning. Isso então, tanto saber trabalhar, por exemplo, com redes neurais convolucionais ou recorrentes, no caso do Deep Learning, ou autoencoders, ou mesmo, por exemplo, no caso de um sistema de previsão, saber trabalhar com modelos de regressão logística, ou ARIMA, enfim. E também para a parte, né, mesmo do Data Analytics, né, existem algumas ferramentas que são utilizadas, como, por exemplo, o Power BI, né, que é uma ferramenta da Microsoft, que é muito utilizada dentro da Noesis, né, em muitos user cases. Então, essas ferramentas são importantes para conseguir olhar para esses dados, já tirar alguns insights, ou seja, já conhecer esses dados, ou mesmo construir, né, KPIs, né, ou métricas para poder medir, né, o sucesso do negócio, digamos assim. Então, dentre essas três principais áreas, eu indico que é necessário conhecer pelo menos um pouco de cada uma, e depois que, né, a pessoa escolha uma desses cores para poder conseguir se especializar. Ok. E outra questão também, alguma bibliografia interessante que gostasses de recomendar? Sim, existe muita bibliografia, né, ultimamente sendo lançada em termos, por exemplo, de data science, mas, por exemplo, o Goodfellow, não é, que é um dos maiores, digamos assim, referências, né, para quem está estudando a parte de modelos de machine learning, de deep learning, é uma boa referência. Ok. Depois, se calhar, ia-te pedir para tu escreveres no chat o livro, melhor, que é para quem quiser. Depois também estão aqui a perguntar que linguagens é que costumas utilizar no dia a dia. Já falaste um bocadinho, mas se calhar podias referir aqui melhor. Estão aqui a falar se em Data Science, por exemplo, que outras linguagens é que tu utilizas além de Python, se o foco é só Python. Ahm, Queres falar um bocadinho? Já disseste que trabalhas com Power BI, na Noises também utilizando Click. Exato. Eu comecei no meu aprendizado há muitos anos atrás em R.
né? Então, intuitivamente, eu aprendi de forma autodidata, e na maior parte das empresas também que eu trabalhei, em analisar os dados. Depois eu fiz um curso mesmo de Python. Hoje, maioritariamente, depois de 10 anos, né, eu programo em Python, mas não é excludente. Por exemplo, eu já vi muitos data scientists que usam R e não há problema algum, né? O R também tem bibliotecas que suportam de uma forma tão potente quanto o Python. Então, você pode tanto utilizar o R quanto utilizar o Python. Eu, particularmente, uso o Python na programação. Ok. Perguntam também se é um trabalho muito estressante, uma vez que os objetivos são resolver vários problemas. O que é que tu achas? Como é que é o teu dia-a-dia? Eu diria que é desafiador, mas que o estresse é completamente... Dá para fazer gestão do estresse sem problemas algum, né? Existem grandes desafios, como eu digo, trabalhar com dados em grande escala, dados que não estão estruturados, ou dados que é necessário fazer muito feature engineering, que é você fazer ali o trabalho em relação aos dados, de limpeza, de transformações, depois fazer toda a parte de construção de ETLs, de storage, e depois construir modelos. A partir desses modelos, eu consegui alcançar com resultados, bons resultados, as métricas, né, que são utilizadas para medir a performance do modelo, e em seguida colocar o modelo em produção, né? Então, acredito que cada etapa dessa tem o seu próprio desafio, mas que digamos, é muito recompensador no final, né, de todo esse trabalho, ver um modelo em produção e ver o cliente satisfeito com os resultados que são obtidos. Ok. Tenho só mais uma questão para ti, não sei se entretanto se quiserem colocar mais, coloquem no chat, mas pudesse explicar um bocadinho mesmo como é que é o teu dia-a-dia, como é que começa a tua manhã? Começa com uma reunião? O que é que acontece? Claro, o dia a dia aqui na Noés, a gente começa com uma reunião diária, onde a gente faz, digamos, um ponto de situação, onde cada membro da equipe explica, né, como é que está o andamento das suas atividades, né, em diversos projetos. Existem pessoas que estão especificamente focadas no projeto, existem pessoas que compartilham, né, um projeto ou outro. Então, a gente começa com a reunião, fazendo esse ponto de situação. Em seguida, dependendo do projeto que está se trabalhando, então há uma análise do ponto que é necessário avançar. Então, depende muito do projeto. Existem projetos que, por exemplo, ainda estão na parte do desenvolvimento e do storage dos dados, ou outros projetos que estão mesmo do desenvolvimento de um modelo de machine learning. Depende muito dos membros também da equipe, né, que são alocados para cada projeto. Mas, geralmente, começa com essa reunião, em seguida, a gente avança com os trabalhos, e também, quando há necessidade também de trocar conhecimento entre a equipe, a gente tem, né, reuniões também semanais, onde a gente aprofunda um pouco mais, né, uma vez por semana a gente aprofunda um pouco mais todos os projetos que cada um, né, tem realizado. E também no final da semana a gente tem uma reunião, né, que é promovida pela nossa colaboradora Cristina também, onde a gente também, digamos assim, descontrai, né, na sexta-feira, depois de todo o trabalho durante a semana, para também ter uma interação, né, entre toda a equipe de uma forma mais, digamos, assertiva, onde as pessoas podem, além de falar dos projetos, também compartilhar, né, as experiências ali do dia a dia dentro da Noesis. Ok, certo. Obrigada, Ana. Depois também, se quiserem ir, podem sempre deixar mais questões no chat e depois no final podemos responder a mais umas quantas. Entretanto, se calhar agora passávamos para a Tânia, da nossa área de Enterprise Solutions. Olá, boa tarde. Olá. Sou Tânia Oliveira, da Enterprise Solutions. A Enterprise Solutions é constituída principalmente por 3 sub-áreas, digamos assim, que são a área de Customer Business Journey, que engloba Sitecore e SharePoint, a área de CRM, onde trabalhamos mais com Microsoft Dynamics 365, e a área de serviços, que é mais no âmbito da entrega de projetos e eventualmente suporte. Okay? Estas são as 3 grandes áreas da nossa unidade. Eu não faço parte de nenhuma delas especificamente, sou transversal e trabalho essencialmente com a Azure, é a minha área de especialização,
e com outras tecnologias assim, mais fora do comum, digamos assim, com IoTs, com bots, coisas desse género. O que eu faço acompanhamento aos clientes, por exemplo, troubleshooting também quando é preciso, desenvolvimento, arquitetura de soluções, acompanhamento dos colegas quando eles precisam. Pronto, acabo por tocar um bocadinho, por isso e daí ser transversal, porque acabo por estar a ajudar em vários pontos. Nós desenvolvemos essencialmente software em tecnologias Microsoft. É o que nós fazemos mais, embora também tenhamos Sitecore. Mas essencialmente é isso, é tecnologias Microsoft. Eu, como estou mais colocada a clientes internacionais de trabalho, aliás, nós temos muitos projetos em nearshore. Pronto, Se quiseres explicar um bocadinho, Tânia, se calhar nem toda a gente sabe o que é nearshore. Pronto, ok. Nós estamos a trabalhar cá. No caso, nós trabalhamos na casa, digamos assim, na Noesis, mas o nosso cliente é internacional. Portanto, nós trabalhamos para fora. Sendo de uma forma muito simplificada. Sim. Queres falar algum projeto, queres destacar algum projeto que tenhas gostado especialmente de estar a trabalhar? Gostei de fazer um DOT. Nós fizemos um projeto de IoT, não foi por acaso não foi das arcas que tu referiste há bocado, foi numa vinha, um nosso cliente. Esse também é super interessante, se puderes explicar. É assim, não, o projeto consistia em termos uns sensores na vinha, nós fizemos na altura também um site onde apareciam as medições dos sensores, porque aquilo funcionava tudo com cloud, com Azure, e nós fizemos o site onde apareciam as medições para depois os senhores conseguirem tirar pronto, lá as conclusões deles relativamente à rega e esse tipo de questões que os ia ajudar a melhorar a produção. Ok. E queres falar um bocadinho também do teu percurso académico? O que é que te fez escolher aqui esta área das tecnologias de informação e depois como é que foi a tua ingressão na Noesis? Pronto, é assim, eu já há muitos anos que trabalho com computadores, que mexo em computadores, portanto a minha escolha pela tecnologia foi algo que aconteceu assim muito naturalmente e eu não tenho muito sinceramente lembrança do momento em que decidi, não, é para aqui que eu vou. Foi uma coisa que aconteceu naturalmente. Depois eu eu sou licenciada em Engenharia Informática de Gestão pelo Politécnico de Setúbal. Quando comecei a trabalhar nem sequer foi em tecnologias Microsoft, foi em COBOL, que é uma coisa já antiguinha e que eu nunca tinha visto. E entretanto, pronto, porque acabou o projeto e foram surgindo outras oportunidades, acabei por passar para a Microsoft e ingressei na Noesis já em 2016. E desde aí que tenho estado sempre com tecnologias Microsoft, mais em Azure, sim, é um facto, mas eu vou mexendo um bocadinho em tudo o que nós temos. Ok. Temos aqui uma questão para ti, da Catarina, acho. Então, quais é que são os maiores desafios em lidar diretamente com o cliente, na tua opinião? Os maiores desafios são, às vezes, perceber quais é que são os problemas deles, não em termos de
como é que eu ia te explicar? Quais é que são os problemas deles no sentido em que para nós é muito óbvio algumas coisas e para eles não, ok? E então às vezes a comunicação não é a coisa mais simples, para já porque, por exemplo, eu, no meu caso lido muito com clientes internacionais e que é ainda pior, né? Porque pronto, eu não falo inglês nativamente, eles não falam inglês nativamente e às vezes já em português, uma pessoa a falar português uma com a outra é complicado. Então às vezes é mais difícil chegarmos a um entendimento mas por causa da parte da comunicação em si. Pois é assim, também depende do cliente, né? Há pessoas fáceis e difíceis em todo lado, portanto. Outra questão aqui também da Bárbara Malik, se pode explicar um bocadinho as principais vantagens do Azure. É assim, para já não temos o modelo do Azure, normalmente pay as you go, portanto não temos aquele investimento inicial em infraestrutura, em software, para colocar, não sei, imaginemos dentro de VMs ou de computadores, não temos de ter alguém especificamente formado para dar suporte, digamos assim, ao hardware, né, porque aquilo está tudo em cloud, apesar de termos diferentes serviços que implicam, podemos ter serviços que implicam infraestrutura, que é o caso das VMs, das Virtual Machines, que são Infrastructure as a Service. Mas tudo o investimento que implica, por exemplo, ter um data center próprio, né, que é os custos da infraestrutura, que não são só as máquinas, são a parte dos racks para ter as coisas, da ventilação, disso tudo. E depois ter alguém que efetivamente seja formado e tenha o conhecimento para ir lá trocar os cabos, é investimento que não tem de se ter. Nesse caso, o Azure é uma grande vantagem, por exemplo. Okay. Tu já trabalhaste com diferentes tecnologias, como estavas a dizer, COBOL, por exemplo. Como é que um profissional nesta área se consegue manter permanentemente atualizado? Como é que consegue acompanhar a tecnologia que está sempre a sofrer evoluções? É uma questão de ir lendo uns artigos, acompanhando, por exemplo, no caso da Microsoft, eles têm aqueles eventos, tipo o Ignite, o Inspire, e também, é assim, há muitos MVPs que têm blogs, é uma questão de ir escolhendo, de ir selecionando, a pessoa vai vendo e vai percebendo quais é que são as coisas que lhe interessam mais, né? Também não, o objetivo não é seguir tudo, é seguir aquilo que para nós tem mais interesse e eventualmente aquilo que nós achamos que pode ser um bom investimento em termos de tempo para conhecer. Ok. Tu achas que tu à partida gostas logo de uma tecnologia ou achas que é mais aprende-se a gostar também? Também se aprende a gostar, sim. Não sempre, mas também se aprende. Ok. E é fácil mudar? Estando numa área, é fácil passares para outra tecnologia, não estás a gostar, passas para outra? Como é que fazes essa gestão? Sim, eu acho que isso depende muito da pessoa. Assim, para mim é fácil, mas eu sempre gostei muito de não estar presa só numa coisa. Daí eu dizer que, ok, eu mexo em Azure, mas também mexo, se for preciso, em Dynamics, também já andei a mexer em Sitecore, portanto Okay. vou andando assim, experimentando. Okay. Ser curioso é se calhar uma característica que convém ter. E podes falar assim um bocadinho do teu dia a dia, o que é que acontece? Desde manhã, o que é normal acontecer? Depende, não é assim, porque normalmente as pessoas têm as meetings, as daily meetings, eu não tenho nada disso, portanto depende do que houver é assim, normalmente
há algumas tarefas que eu já sei que tenho de fazer, porque eu vou preparando e vou tendo uma pilha de coisas para fazer, porque, pronto, tenho de ir despachando e tenho de ir priorizando alguns assuntos. Depois há aqueles que surgem inesperadamente, e há dias em que surgem todos inesperadamente, e aí é ir fazendo. Pronto, é uma questão de ver o que é que está a acontecer, o que é mais prioritário e resolver. E tu achas que isto é muito um mundo de homens? Não, eu acho que não. Quer dizer, olhando para a minha unidade, nós temos muitas meninas, por acaso. É verdade. Está bem, Tânia. Não sei se queres acrescentar mais alguma coisa, ou se alguém tem mais alguma questão. Se quiser, é só colocar aqui no nosso chat. E, entretanto, podemos passar aqui à Nádia, desculpa. Olá, boa tarde, obrigada, Sandra. Olá, Nádia. Como a Sandra disse, o meu nome é Nádia Veiga e trabalho na área de Low Code Solutions da Noesis já há 2 anos, mas se calhar vamos recuar um bocadinho e começar pelo meu background, que não tem nada, mas nada a ver com a informática, né, com o mundo do IT. Pronto, o meu mestrado foi um mestrado integrado em Engenharia Biológica no Instituto Superior Técnico. Quando acabei o curso, tive uma primeira experiência profissional numa empresa de biotecnologia associada a microalgas, portanto já trabalhei na parte de investigação em laboratório e também na escala piloto, numa escala piloto de produção. Para quem não sabe, uma escala piloto é algo intermediário entre uma grande escala de produção e o laboratório, é ali um meio termo, digamos assim. E gostava muito daquilo que fazia, mas chegou um ponto em que comecei a achar que já estava até demasiada rotina para aquilo que eu gostaria. E então comecei a pensar e a ver possíveis alternativas. Comecei a fazer alguns cursos mais básicos a nível online. Há vários para esse efeito, e surgiu aqui uma oportunidade de entrar numa academia da Noesis e acabou por acontecer, e não poderia estar mais contente com a decisão que tomei há 2 anos atrás. Esta área de Low Code Solutions, como a Sandra disse, trabalha muito com OutSystems, com a plataforma OutSystems, e acaba por ser bastante mais fácil, se calhar, quando comparamos com outras ferramentas informáticas, porque tem uma grande componente visual. Portanto, eu diria que qualquer pessoa com um bocadinho de treino é capaz de programar em OutSystems. Acho que é um bocadinho uma questão mais de força de vontade e de algum treino do que propriamente haja alguma dificuldade. É óbvio que existe sempre a parte de lógica e de algoritmo, mas como tem essa componente visual, acaba por estar mais intuitiva, digamos assim. Quais é que são as maiores vantagens da OutSystems, na tua opinião? Sem dúvida nenhuma, a rapidez de programação. Porque é como se costuma dizer, é arrastar bolinhas. É óbvio que isto não é assim tão trivial, e por trás das bolinhas existe a parte lógica e de algoritmo, mas é muito mais rápido. É aqui a Catarina, eu acho que a Catarina, não tenho certeza, mas está aqui a fazer uma pergunta se low code tem a ver com front-end. Qual a diferença? Ela desculpa a pergunta, mas Não vou ter tem. que pedir desculpa. Exato, não tem problema Catarina, nenhum. sim. Todas as perguntas são válidas. Sim, tem front-end e também tem back-end. Ao fim e ao cabo, OutSystems acaba por agregar um bocadinho as duas partes. Nós fazemos a parte de ecrãs, a parte visual, e fazemos também a parte que está por trás. Portanto, a parte back-end, a parte lógica, que vai estar a suportar esses ecrãs. Acabamos por fazer as duas coisas. É um bocadinho transversal. Não sei se respondeu à tua pergunta, Catarina. E sim, ela diz que sim. E, portanto, no teu dia a dia, tu também é uma plataforma que, apesar de ser, se calhar,
quer dizer, se calhar não tem nada de simples, não é? Também é algo que tu tens que estar sempre a investigar, ler bastante, em termos de tutoriais, por exemplo, funcionalidades específicas. Portanto, é uma comunidade também que vive muito disto, da partilha de informação entre todos os profissionais que trabalham com esta tecnologia. Como é que tu te mantens atual, como é que tu resolves os problemas, falas com os teus colegas, investigas sobre o assunto, como é que fazes? Certo. A plataforma em si tem um site, o site da OutSystems, que tem uma grande base de informação e documentação. Lá podemos encontrar grande parte da informação que vamos precisar de usar na plataforma. Para além disso, para além da documentação que existe, o site também tem uma zona de fórum, onde quem trabalha com a plataforma consegue questionar algum problema que está a ter, e há bastante gente a responder com uma solução, duas, várias alternativas, e quase toda a gente ajuda alguém a chegar a uma conclusão. Quando nós publicamos alguma questão no fórum e ela porventura não é respondida, ou alguém ainda não se não se viu com o mesmo problema ou com a mesma questão, nós a nível interno e também da área também temos um canal Skype só dedicado a questões técnicas, onde também expomos e tentamos ver entre nós se alguém já teve o mesmo problema em algum projeto. Acaba por ser bastante colaborativo. Exatamente, acaba mesmo por ser. Temos aqui mais uma pergunta da Bárbara. Olá, Bárbara. Portanto, ela está a perguntar se consideras que o low code será uma plataforma com futuro ou poderá ser algo passageiro, visto que dizem que low code ainda tem algumas limitações e se valoriza mais linguagens de programação, como Java. E depois pergunta também se em OutSystems podemos fazer apenas websites. Não, podemos fazer websites ou apenas app mobiles. Ok, então respondendo à primeira questão, eu acho que o low code veio para ficar e para permanecer durante muito tempo. É verdade que ainda volta e meia ainda existem algumas limitações, mas cada vez mais a plataforma está a sofrer atualizações que visam colmatar essas limitações. Por exemplo, nós na OutSystems neste momento conseguimos, se necessário para resolver alguns problemas, usar dentro da própria plataforma JavaScript, por exemplo, para colmatar problemas a nível do front-end. Portanto, existe esta flexibilidade. Também conseguimos dentro da plataforma, por exemplo, usar HTML para a construção, por exemplo, de um e-mail que a aplicação precisa de enviar, por exemplo, para um utilizador. Portanto, existe esta flexibilidade. Portanto, eu acho mesmo que veio para ficar e que cada vez a plataforma está mais consistente e a fornecer melhores ferramentas. Em relação à segunda pergunta, OutSystems permite, neste momento, fazer tanto aplicações mobile como aplicações web, e neste momento já permite também fazer PWAs, que são Progressive Web Applications. Esta parte ainda não está muito desenvolvida na plataforma, mas sem problema nenhum, aplicações mobile e web. Eu, por exemplo, já estive envolvida em aplicações totalmente web, em aplicações totalmente mobile e em aplicações ou projetos que têm duas aplicações, uma web e uma mobile, que interagem entre si. Portanto, é muito versátil a plataforma. A Bárbara diz que percebeu e agradece. Boa. Outra questão, Nádia. Em termos de projetos, queres destacar assim algum projeto que tenhas gostado mais? Sim, posso destacar dois que foram por acaso do mesmo cliente, e um deles foi aquele que tu mencionaste no início da apresentação, dos Pacemakers. Foi o meu primeiro projeto. Foi um projeto bastante interessante, porque foi o primeiro projeto envolvendo a vida humana que a área de Low Code Solutions da Noesis desenvolveu. Foi bastante desafiante, mas muito gratificante. Saber que aquela aplicação, quando foi para a produção e quando chegou ao cliente final, pode salvar vidas de pessoas, por exemplo, cujo pacemaker está a perder a bateria e que precisam urgentemente de ir a um hospital para alterá-la, por exemplo. Okay. Esse destaque. Com grande antecedência, não é, Nádia? Sim. A aplicação recebe dados dos pacemakers, e com base nesses dados existe uma equipa de médicos especializados que faz uma triagem, e
consegue, portanto, os dados que nós recebemos são convertidos num eletrocardiograma, os médicos fazem essa análise desse eletrocardiograma e conseguem perceber se existe algum batimento cardíaco que não deveria ter acontecido e porque é que aconteceu, se é problema porque a pessoa teve um pico, por exemplo, de stress e aumentou a frequência cardíaca, ou se é um problema de bateria. Pronto, existe um leque variado de razões que depois esses médicos avaliam e que, em caso de urgência, é enviado um SMS ou um e-mail ao paciente a informá-lo que se deve deslocar a um centro hospitalar com a maior urgência. Ok. Ias falar num segundo projeto? Sim, o segundo projeto foi também para o mesmo cliente, mas aqui já foi um projeto web e misturado web e mobile, que consistiu num projeto para ajudar pacientes com obesidade mórbida. Portanto, os pacientes interagiam somente com a parte mobile, onde poderiam, por exemplo, registar quais eram os seus pesos. Esta parte mobile também tinha uma integração com o Google Fit e o Apple Health. Portanto, conseguimos incorporar na nossa aplicação dados dessas aplicações e tentar perceber como é que estava a ser a evolução do peso do paciente, dar ao paciente algumas informações ou algum tipo de recomendação de exercício físico que poderiam fazer. O paciente também poderia inserir, por exemplo, que tipo de alimentação é que fazia, e estes dados iam para a parte web, onde os médicos analisavam e percebiam se aquele paciente estava num bom ritmo para atingir o objetivo final de perda de peso ou não. Depois também conseguimos incorporar uma funcionalidade de videochamada entre a aplicação web e a mobile. Portanto, esta aplicação mobile também foi desenvolvida tanto para Android como para iPhone. Portanto, há aqui, gostei muito dessa aplicação e desse projeto, porque acabou por ser bastante complexo e muito ao mesmo tempo muito completo na quantidade de requisitos que tinha. Okay. Acabas por estar envolvida em projetos quer nacionais, quer internacionais. Eu até o momento ainda só estive em projetos internacionais, ainda nunca tive num projeto nacional. Mas já tive, portanto, em clientes holandeses e neste momento estou a trabalhar para um cliente belga. Ok. E queres contar um bocadinho o dia a dia, um exemplo de um dia teu? Sim, claro. Normalmente o meu dia, à semelhança daquilo que a Tânia e a Ana também já referiram, começa com uma daily, ou seja, uma pequena reunião de 15 minutos com a equipa e também com o cliente, para fazer um update e um estado de como é que está o projeto. Toda a gente nessa reunião basicamente diz aquilo que fez no dia anterior, o que é que está a pensar fazer no próprio dia e se tem algum ponto bloqueante, portanto, alguma situação que careça de uma resposta ou de uma decisão por parte do cliente. Por isso é que o cliente também vai a estas reuniões. De maneira geral, nós trabalhamos em low-code solutions numa forma muito próxima com o cliente. Trabalhamos com metodologia agile, portanto, o cliente está todos os dias presente no projeto. Ok. E desmistificando também aqui um bocadinho aquele preconceito que o IT é muito de homens, o que é que tu sentes na tua equipa, na tua área de Low Code Solutions? Eu acho exatamente o oposto. Pelo menos na área de Low Code Solutions, neste momento, eu acho que deve andar já muito equiparado o número de raparigas e o número de rapazes. Ok. Ok, obrigada, Nádia. Obrigada, Agora, eu. queria-te perguntar em termos de o ambiente também na Noesis. Agora estamos em teletrabalho, mas ainda tiveste algum tempo também no escritório. Qual é o balanço que tu fazes? O balanço, de maneira geral, é bastante positivo. Há uma grande simpatia, de maneira geral, entre as pessoas, e existe, pronto, a realidade que tenho mais presente, obviamente, que é entre as pessoas da minha área ou das áreas que estavam adjacentes ao meu local de trabalho no escritório. Mas há uma grande simpatia, há uma grande vontade de entreajuda quando alguma coisa não está a correr tão bem. Portanto, o balanço é positivo, sem dúvida.
Ok, obrigada, Nádia. Não sei se têm Obrigada. alguma questão, podem deixar no chat também. Enquanto não há questões, se calhar vamos aqui. Não sei se queres acrescentar mais alguma coisa, Nádia. Não, não, acho que já de maneira geral já é um bom apanhado, mas se depois alguém também tiver dúvidas ou se lembrar posteriormente também estou receptiva para esclarecer. Certo. É Diana, queres avançar tu? É Diana? Olá, Olá. mui- muito obrigada pelo convite. Eu também sou da área de Enterprise Solutions, assim como a Tânia. Especificamente, eu sou da equipe de Dynamics 365. Eu ainda não tive muita oportunidade de conhecer todos os meus colegas, porque estou na Noesis ainda há pouco tempo, entrei agora durante esse período de confinamento, mas eu sinto essa sinergia entre os meus colegas, essa simpatia que há por todos na empresa, e sinto também essa questão da autonomia, do equilíbrio entre a vida pessoal e o trabalho que nós temos na Noesis. Isso é muito bom. E também fiquei feliz por conhecer essas histórias, porque eu vi que não apenas eu vim de outra área de conhecimento. Eu comecei com a área de magistério e terapia da fala, é muito diferente, e eu sempre pensei assim, que com o meu trabalho eu queria melhorar a qualidade de vida das pessoas, ajudar a salvar vidas, e depois eu percebi que a tecnologia, na verdade, ela permite salvar a vida de milhares de pessoas. Como eu fiquei maravilhada de ouvir do trabalho da Nádia, não conhecia a fundo o trabalho dela, e parabenizo pelos projetos que ela fez, as minhas colegas também. Então, quando eu estava nessa área de terapia da fala, eu tive a oportunidade de ter acesso ao laboratório de informática da universidade e haviam alguns formadores que poderiam me explicar como fazer um website. E eu precisava fazer um trabalho sobre o mal de Parkinson e sobre a esclerose lateral amiotrófica, que é aquela doença que acometia o Stephen Hawking e infelizmente muitas pessoas pelo mundo. Então, eu comecei a desenvolver esses websites, comecei a perceber o que era JavaScript, lógica de programação, e aí eu tomei a decisão de abandonar a faculdade. Foi um momento de rebeldia, eu fiz o exame nacional novamente, lá no Brasil, e fiz sistemas de informação. Portanto, segui nessa área. Depois eu comecei a me especializar em open source, PHP, algumas linguagens de programação, e depois eu mergulhei nesse universo Microsoft. Comecei a trabalhar com Dynamics CRM em 2008. Hoje é uma linha muito mais ampla, que é o Dynamics 365, onde há vários produtos voltados para marketing, finanças, field service, IoT, nos quais a Noesis é especialista em todos esses produtos da linha Dynamics. Então, eu desenvolvo esse trabalho com consultoria. O consultor é aquela pessoa que vive com, digamos assim, navega nos dois mares, porque o consultor ele tem essa frente tecnológica e também tem a frente do negócio, que é conhecer o negócio para conseguir propor soluções para o cliente. Então, dessa forma, nós conseguimos aproveitar a tecnologia para conseguir apresentar uma solução mais apropriada para o cliente, para a automação dos serviços dele, e eu me sinto muito feliz, muito satisfeita de fazer isso. Até lembrando, eu vi a Nádia falando dos projetos, no momento eu estou a trabalhar em projetos na área da indústria, mas eu tive a oportunidade de conseguir dar orgulho para minha família, porque minha família achava que eu ia trabalhar mais voltada para essa área médica, da saúde, e no passado eu também desenvolvi projetos de imagens médicas, projetos voltados para resultados de colheita de exames, etc. Então, acho que, de alguma forma, eu realizei o sonho da minha família. Certo. Não estás diretamente no campo da saúde, mas a tecnologia acaba por ter um papel crucial também nessa área.
Sim, para mim foi extremamente gratificante, eu imagino que seja para a Nádia também, porque nós conseguimos ver que, de fato, a tecnologia, ela melhora a vida das pessoas, ela salva vidas, cada vez mais agora com essa situação da pandemia, nós temos a oportunidade de ver que é a tecnologia que está a fazer a diferença. Nós vemos equipes científicas no mundo todo a trabalhar em cooperação, na pesquisa de vacinas, e a tecnologia que tem proporcionado tudo isso. Ok. E Diana, eu acho que ainda não explicaste quando tu estavas num curso de terapia da fala e de repente houve aquele twist. O que é que aconteceu para tu ires para as tecnologias de informação? Então, eu comecei a fazer esse website, aí comecei a perceber que eu queria que o site tivesse um pouco mais de interação, que queria colocar algumas condições ali para as pessoas entrarem em contato, e aí comecei a fazer alguns JavaScripts, começaram a me explicar o que era aquilo, aí eu comecei a estudar algoritmos, e por isso que no ano seguinte, eu mudei para o curso de sistemas de informação, e para mim foi realmente muito gratificante, que eu comecei a estudar várias linguagens, eu me formei há mais de 20 anos atrás, então estudei linguagens que as pessoas que estão a começar agora não vão conhecer, como por exemplo Pascal, e trabalhei como formadora na universidade, dava cursos de Pascal, de outras linguagens, linguagem C, e fiz iniciação científica na universidade com um professor meu que fazia um trabalho ligado ao MIT com dinâmica de sistemas, um software específico para isso. Mas aí depois eu segui para essa área mais voltada para a área corporativa, de negócios, e conheci essa tecnologia, que é o Dynamics CRM, Dynamics 365, e me apaixonei por essa tecnologia. Então, desde 2008, é isso que eu tenho feito, e eu já tive a oportunidade de trabalhar com outras tecnologias, mas todos nós, assim, como profissionais, nós resolvemos optar por uma área. Tanto que quando eu comecei, eu trabalhava com SharePoint, com um monte de coisas, e realmente o que a gente percebe é que precisa realmente ter um foco. Então, resolvi me especializar nisso, que é essa tecnologia do Dynamics, e estudo muito, estou sempre a me aprimorar nisso. O que é que tu fazes? Tu lês, fazes formações, estás atento a sites? Como é que tu te atualizas? Eu utilizo principalmente o Microsoft Learn, que é um website que todos podem aceder, criar uma conta, e lá tem todas as formações que são possíveis, voltadas para as certificações Microsoft. Também não é necessário fazer a certificação, mas a formação ela é direcionada para aquela certificação específica. E, portanto, eu faço essas formações, também participo de eventos voltados para essa tecnologia Dynamics, que tem pelo mundo todo. Alguns eventos que antes eram presenciais, agora por conta da pandemia se tornaram online, então tive a oportunidade de participar de uma grande quantidade de eventos no ano passado, o que tem sido muito bom. Ok. Que conselho é que tu darias a quem está agora, que está a tirar tecnologias de informação, que ainda não sabe muito bem o que é que há de explorar? Que conselho é que tu darias? Acho que o importante é a pessoa fazer o que ela gosta. Nesses 20 anos de carreira, eu trabalhei com várias tecnologias. Como eu falei, eu já trabalho com Dynamics desde 2008, e durante um período eu não pude trabalhar com essa tecnologia, porque a empresa que eu trabalhava deixou de trabalhar com isso, e por fim eu decidi que era isso que eu queria, eu fui trabalhar em outra empresa para continuar a trabalhar com isso. Então, acho que isso que é importante, fazer o que gosta. Gostar das tecnologias em que está a atuar, porque isso é muito importante. Nós vamos passar boa parte do nosso tempo a fazer isso, então tem que ser algo que realmente seja apaixonante, que a pessoa goste de fato de fazer. E também sempre, isso é um conselho que me deram já no primeiro ano da faculdade, da universidade, buscar estudar algo que ninguém esteja a estudar. Então, as pessoas estão a estudar ali 5 coisas, procure a 6ª coisa que ninguém está a estudar. Sempre tem o seu projeto pessoal,
crio um projeto fictício de uma tecnologia nova. Eu sempre estou a fazer isso, eu invento uma empresa fictícia e eu fiz, por exemplo, um projeto voltado para o Power Agent, que é aquele chatbot que tem disponível na Power Platform, e eu inventei uma empresa que trabalha com produtos de restrições alimentares, criei toda uma história, fiz o chat, fiz todas as integrações, não mostrei para ninguém, fiz para mim. Aí, futuramente, eu posso trabalhar com isso, em algum projeto. Então, acho que é isso que é importante, sempre procurar estudar algo que as outras pessoas não estão a estudar. Ok. Eu acho que a Bárbara tinha levantado a mão para falar, certo? Vou aqui tentar encontrá-la. Bárbara? Bem, qualquer coisa, por favor, pede de novo. Se calhar é aqui no chat. Vamos ver aqui o chat. Então, ela está aqui a perguntar, visto que começaste na criação de websites, achas que a adaptação ao HTML foi muito difícil? Quais as dicas é que tu dás para iniciantes de front-end? Eu acho que o importante seja trabalhando com front-end ou com back-end, de fato, conhecer os fundamentos dos algoritmos, tudo isso, tem alguma literatura que pode ser usada para isso, alguns cursos em algumas plataformas gratuitas também, porque essa base de conhecimento de algoritmos vai propiciar que a pessoa consiga desenvolver em qualquer linguagem, seja JavaScript, TypeScript ou qualquer outra linguagem. No caso do HTML, ele é uma linguagem de apresentação, não envolve algoritmos, mas como ele tem toda uma estrutura, eu acho que é importante, de fato, conhecer esses conceitos. Ok. Daiane, e queres nos contar um bocadinho como é que é o teu dia-a-dia? O meu dia a dia na Noesis começa com a Daily Meeting, que é um hábito que a Noesis tem que eu gosto muito e que me ajuda a me organizar diariamente, porque todos os dias eu falo com os meus colegas sobre o que eu fiz no dia anterior e também o que eu vou fazer naquele dia. Isso é uma forma de manter a motivação de todos, ainda mais nesse período de pandemia. E também é um momento que eu vejo também como é importante trabalhar numa empresa em que as pessoas colaboram entre si, porque muitas vezes eu falo, olha, ontem eu não consegui fazer muita coisa, eu tive um problema, e sempre há alguém que vai falar, olha, eu posso te ajudar, posso falar com você depois da reunião, eu acho que eu já tive esse problema antes e eu vou te ajudar. Então, essa questão da colaboração é muito boa. Depois da Daily Meeting, temos reuniões com os clientes, fazemos workshops, por exemplo, esses workshops o cliente explica a necessidade dele, ele vai descrever o processo dele atual, vai contar quais são as dores dele, como e onde ele quer chegar. Também nós ajudamos o cliente a vislumbrar o que ele de fato quer, na automatização dos processos dele. Depois, nós fazemos um trabalho interno, eu faço um trabalho interno de descrever, levantar todos esses requisitos, descrever isso, apresentar novamente ao cliente, e para que depois seja feita toda a customização da plataforma. No caso, a plataforma Dynamics, ela não é só customizada, como também ela pode ser estendida. Temos o SDK do Dynamics, em que é possível fazer a programação .NET, C#, e também utilizar a Power Platform para isso, para que também é uma forma de desenvolvimento low-code, assim como OutSystems, e assim nós conseguimos integrar com toda a plataforma Microsoft, com Office, com o Power BI e os outros produtos Microsoft também.
Ok. E digo só mais uma questão que também está um bocadinho relacionado com a tua experiência, mas alguém que esteja num curso e que não esteja nada satisfeito com aquele curso, mas está com receio de voltar tudo atrás, de fazer outra opção, ou então porque a família também dá menos apoio, o que é que tu podes dizer também sobre isso? O que eu digo é para a pessoa, de fato, analisar bem a situação e não ter medo da mudança, porque nós vemos assim no passado profissões que existiam, hoje não existem mais, sabemos de profissões que não vão mais existir no futuro, mas o importante é a pessoa fazer o que ela gosta, ela precisa investir em algo que realmente dê resultado. Se for, por exemplo, a área de tecnologia, sempre vai ter mercado. O máximo que pode acontecer é a pessoa ter que passar de uma tecnologia para outra, mas sempre vai ter mercado. E realmente fazer essa mudança, não ter medo, por exemplo, de sair de uma outra área, que seja biológica, humanas, e ir para a área de tecnologia, porque a área de tecnologia ela é acessível a todos. Algumas pessoas vão ser mais técnicas, outras vão ser mais voltadas para negócios, mas realmente ela permite que pessoas com diferentes personalidades consigam ter um bom desempenho. Obrigada, Diana. Não sei se queres acrescentar mais alguma coisa. Também, se tiverem mais questões, é só colocar no chat. Entretanto, a Nádia também deixou aqui um link para fazerem download da plataforma OutSystems, se quiserem experimentar de forma gratuita. Entretanto, avançávamos aqui para a Letícia, o nosso último testemunho, Olá, que é boa da tarde. área de Quality Management. Olá, Letícia. Boa tarde. Pronto, eu comecei por estudar Engenharia Informática na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Entretanto, tive de parar de estudar e começar a trabalhar. Tive cerca de 2 anos nesse trabalho, que não tinha nada a ver com informática e que não me estava a fazer muito feliz, e decidi procurar algo na área do curso que estava a fazer. Tive o meu primeiro contacto com a Noesis, onde fiquei bastante interessada e acabei por entrar. Desde essa altura, que já se passaram quase 2 anos, em que tenho estado na área de qualidade, a fazer testes funcionais. É um trabalho que eu estou a gostar bastante, porque é mais dentro da minha área de interesse. É um trabalho que sim, estou sempre a aprender coisas novas, é bastante desafiante. Eu, apesar de ter estado sempre no mesmo cliente, é um cliente que está sempre com projetos novos, trabalha com diferentes metodologias de trabalho. Já trabalhei com Lean, agora estou no Agile outra vez, também comecei com o Agile quando entrei. Já fiz muita coisa diferente, neste momento estou integrada numa equipa Agile, como estava a dizer, e o meu dia-a-dia passa também por testar diferentes aplicações e reportar os problemas encontrados, e também estamos em permanente contacto com a equipa de desenvolvimento. Ok. O que é que tu gostas mais no teu trabalho? De encontrar defectos. Nós costumamos brincar, mas é muito esse o propósito, né, do nosso trabalho, é encontrar problemas. Chatear os developers. Não é chateá-los, mas é ajudá-los a melhorar a qualidade da entrega. Claro. Portanto, quando escapam problemas também é um bocado frustrante, mas faz parte. E como é que é o ambiente de trabalho? Agora estamos em teletrabalho, mas na fase em que estávamos portanto, no escritório. É bom, é diferente. Claro que a nível de criar espírito de equipa é melhor que presencialmente, não é? Mas também se o consegue fazer em casa, nós também começamos todos os dias com a daily, tal como as colegas que falaram. Também estamos todos os dias em contacto. Para além da daily, temos diversas reuniões que fazem parte da metodologia também. E pronto, é bom, o ambiente também é bom. E na tua perspectiva, o que é que a automatização de testes, qual é que é a vantagem que traz? Sentes-te um bocadinho ameaçada no trabalho que tu fazes diariamente? Não, Achas que isso não. vem facilitar o teu trabalho? Sim, apesar do nosso ponto fulcral serem os testes funcionais, nós também trabalhamos com automatização para ajudar, principalmente em questões de regressão, que é fazemos baterias de testes para testar funcionalidades que já existiam e garantir que estavam ok. Portanto, às vezes temos tanta coisa nova para testar que isso ainda não está automatizado, e essa bateria que está automatizada ajuda sempre.
Portanto, acho que as duas coisas podem coexistir. Ok, certo. Sim, algum projeto que queiras destacar? Sim, o que eu estou a fazer agora é o que eu estou a gostar mais, que é, estou a testar a AppNós, a loja online. São projetos mais interessantes porque é para o cliente final. Já tive noutros projetos que é para o pessoal interno da empresa, não é tão interessante. Não é que não seja tão interessante, mas é diferente, porque o próprio cliente não dá tanto apoio, porque é um projeto como não vem para o cliente final, não é tão relevante. Ok. E nessa mudança que tu estavas a falar, que começaste na área de farmácia e depois mudaste para tecnologias de informação? Não. Eu comecei em engenharia informática, sim. Engenharia informática, ok. Só tive de parar para trabalhar noutra área, que não tinha nada a ver, e depois decidi candidatar-me a ofertas na área de informática e pronto, vim parar aqui a área de qualidade. Ok, qual é o balanço que tu fazes? É positivo, foi uma boa decisão, porque é bastante diferente. É como a Diana estava a dizer, quando trabalhamos em algo que gostamos, ou quando estamos a fazer algo só para receber um ordenado ao fim do mês, não tem nada a ver. Eu tive ali 2 anos no outro trabalho em que não me sentia nada feliz, e aqui, pronto, eu antes chegava à segunda-feira e contava os dias até a ser fim de semana, e agora a semana passa a correr. Ok, portanto é uma área que tu vês vês no futuro, a continuar a trabalhar nessa área. Sim. Ok, está aqui uma pergunta da Marcela, que está a perguntar quem trabalha em Quality Management precisa obrigatoriamente de ter conhecimento técnico e de regras de negócio do cliente? É assim, existem pessoas que entram na equipa que não têm conhecimento técnico, nem sequer são da área de informática. Eu acho importante ter algum conhecimento, não digo que tenham que ter uma licenciatura, mas algum conhecimento, por exemplo, a nível de base de dados, porque trabalhamos muito com isso. Nós não temos só que testar as aplicações, também temos que fazer alguma análise e ver se aquele erro está a acontecer, se é um defect, se é um problema de ambiente. Não podemos logo também chatear os developers, também têm mais coisas para fazer do que fazer babysitting ao nosso trabalho. Portanto, temos que ajudá-los e fazer alguma análise. Portanto, é importante ter algum conhecimento. Ok, obrigada, Letícia. Nada. Não sei se alguém tem mais alguma questão à Letícia, mas também às outras Girls in Tech. Acho que não. Se não há mais nenhuma questão, nós deixamos aqui o convite para que nos sigam nas nossas redes sociais, portanto, estamos no Facebook, no Instagram, no YouTube, no Twitter, no LinkedIn ou então no nosso site. Contam lá com muita informação sobre os nossos projetos, as nossas áreas também, o que desenvolvemos, também informação sobre os nossos talentos. Portanto, deixamos aqui o convite para nos acompanharem. Entretanto, também, se entretanto tiverem interesse em fazer um estágio ou ter mais alguma informação, basta enviarem o vosso CV ou a vossa questão para jobs@noesis.pt ou para marketing@noesis.pt. Nós temos todo o gosto em vos ajudar, ou então mesmo mensagem através de redes sociais e nós respondemos. Queremos então agradecer a todos, agradecer às nossas Girls in Tech, também à Associação Girls in Tech e a todas as universidades e juniores empresas que nos ajudaram a dinamizar o evento e a divulgar entre as suas bases de dados. Obrigada a todos. Obrigada a todos também por nos acompanharem e por celebrarem este dia connosco. E um feliz dia para todos vocês e obrigada também por rapazes, não ser só aqui um evento de raparigas, mas pelos rapazes também nos terem feito companhia e estarem aqui solidários com esta causa e estarem aqui connosco também. E um feliz dia a todos. Não sei se mais alguém tem alguma coisa a acrescentar. Espera há aqui mais uma questão? Não, está tudo então, está bem. Então pronto, muito obrigada então a todos e um bom resto de dia. Obrigada a todos. Obrigada, boa tarde. Obrigada. Boa tarde, obrigada. Adeus. Adeus, boa tarde.